Então, verso 28. Tattva vittu mahabaho gunakarma vibhagayo gunaguneshu vartanta iti matvana sajyate. Então, Krishna falou no verso passado sobre uma pessoa que não tinha conhecimento da natureza essencial do ser e não tinha conhecimento da natureza de guna, que são os movimentos de prakriti, da matéria. Ou seja, o cara não tem distinção entre eu e não eu. Então ele se colocava na posição de autor, ele se colocava na posição de construtor dos desejos, daquele que faz a ação, ele que ganha o mérito sobre os seus feitos, ele também que recebe a humilhação sobre os seus fracassos. Então ele vive uma identificação com a matéria, ele vive uma identificação com o corpo, com a mente, com o intelecto e os movimentos desses instrumentos. Krishna agora vai falar de uma pessoa que é chamada de sábio, que aqui ele é chamado de Tattva Vit. Vit vem da raiz Vit, que quer dizer conhecedor. Conhecedor de Tattva. Tattva quer dizer verdade. Aí você diz, a gente vê muita gente falando, porque a verdade vai te libertar. Conhecereis a verdade te libertará. Aí você pergunta, mas o que é a verdade? E cada um vai explicar conforme uma tradição, cada um vai explicar conforme a sua experiência e tudo. Mas a verdade é que verdade é o fato. É aquilo que é. É aquilo que é no passado, aquilo que é no presente, aquilo que é no futuro. Isso é o que os Vedas chamam de verdade. É aquilo que é Sat. É aquilo que, enquanto tudo perece, aquele se mantém. É aquele que dá a base, é aquele que promove a sustentação para todas as coisas. Por exemplo, o tattva do corpo, a verdade do corpo, é a consciência, é Atman. Porque o corpo não existe sem consciência, mas a consciência existe sem o corpo. É como se eu falasse para você, qual é a verdade da onda? A verdade da onda é água. Porque a água existe sem onda, mas a onda não existe sem água. Então a verdade da onda é água. A verdade do corpo é Atman. A verdade de todo esse universo é Ishvara. Então, aquele que Tattva Vit, aquele que conhece a verdade, aquele que é um conhecedor da verdade, Tattva Vittu Mahabaho Guna Karma Vibhagayo. Aquele que conhece a verdade, de Vibhaga. Vibhagayo é o dual, né? É o genitivo dual. Vibhaga quer dizer a diferença. Ele conhece as características de cada um. Cada um o quê? Guna e Karma. Ele conhece a natureza, tanto da ação, quanto dos modos da natureza, quanto das qualidades às quais a ação pode se encontrar, nas quais a ação pode se encontrar. Ele conhece a verdade ele conhece. Ele conhece a verdade daquele que é o observador e a verdade daquilo que é o observado. Ele tem a noção, ele tem um entendimento e reconhecimento entre o eu e o não eu. Esse é o conhecimento descrito nas Upanishads. Então ele diz, Tattva Vittu Mahabaho Gunaguneshu Vartanta Matva. Então o que ele entende, o que ele considera, o que ele reconhece? Ele está reconhecendo o que? Guna Vartanta, que são os modos da natureza, Sattva-rajas e Tamas, que Vartante, que estão agindo, que estão operando, que estão funcionando sobre o quê? Sobre os gunas, sobre os próprios gunas. Então toda essa matéria, todo esse universo, ele está em movimento.
E esse movimento ele se alterna dentro desses 3 estados básicos. Sattva, Rajas e Tamas, Sattva, Rajas e Tamas, Sattva, Rajas e Tamas. Você pode experimentar esse movimento na sua própria mente, no seu próprio corpo. De manhã você acorda, está bem disposto. De tarde você está um pouco mais agitado. De noite começa a chegar o cansaço. Então, Sattva de manhã, Rajas de tarde, Tamas à noite. E aí, no dia seguinte, a mesma coisa, Sattva, Rajas e Tamas, Sattva, Rajas e Tamas, Sattva, Rajas e Tamas. Tudo isso é os movimentos da matéria em cima dos movimentos da própria matéria. Então, é matéria sobre matéria. É movimento, é guna sobre guna. São os gunas agindo sobre os próprios gunas. O Atman nada faz. Ele é só a presença que permite que isso tudo se movimente. Então, Gunaguneshvaratanta itimatva nasajate. Então, esse sábio, considerando que a matéria se movimenta sobre a matéria, que são os gunas agindo sobre os próprios gunas, nasajate, ele então não se apega. Não se apega quer dizer que ele não se deixa seduzir pelos objetos do mundo, ele não se deixa seduzir pelos relacionamentos temporários do mundo. Obviamente, relacionamento é importante. Não dá para viver sem relacionamento. Mas você não vai viver um relacionamento na expectativa inconsciente de que ele vai durar para sempre, porque nenhum relacionamento dura para sempre. Ou acabou o amor, ou acabou a vida. Esse sábio, ele não se apega aos objetos do mundo, às pessoas do mundo. Não se apega porque esses objetos eles estão em constante deterioração, eles estão em constante modificação. Os próprios relacionamentos que você tem hoje, eles não vão durar para sempre. Seja porque acabou o amor, seja porque a pessoa morreu, mas um dia tudo acaba nesse mundo, da mesma forma que um dia tudo começou. E entre o começo e o término, diferentes estados, diferentes movimentos vão se suceder. Isso é próprio desse mundo. A construção, a manutenção, a dissolução, a construção, o início, a manutenção e a dissolução acontecem nos relacionamentos, acontecem para os objetos, acontecem para as experiências, acontece para o seu corpo, acontece para tudo nesse mundo. Então o sábio, entendendo que ele é aquele que nada tem a ver com a matéria, que ele é unicamente aquele que observa, aquele que é o percebedor. E em relação àquilo que é percebido, ele não tem nenhum vínculo, ele não tem nenhuma necessidade. E em função disso, na Sadyate, ele não se apega aos objetos do mundo.